Seção 2. A motivação e o processo da queda. A criação do anjo, sua missão e o seu relacionamento com o homem. Primeiramente, Deus criou o mundo angélico antes de criar qualquer outra coisa. Quando nós vemos lá em Gênesis 1:26, quando Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele usou o plural. Isso significa que estava incluindo também os anjos. Então, primeiro o mundo angélico foi criado, depois as outras coisas, né? O homem foi criado por último. Então, nós vamos ver agora a criação do anjo, qual que era a sua missão e o relacionamento com o homem, para nós entendermos sobre a questão da queda do homem, do processo, da motivação da queda do homem. Deus criou os anjos como servos, então esta era a sua missão. Primeiro Deus criou os anjos e criou como servos, para poder auxiliar na criação do universo e para auxiliar em sua providência. Quando nós lemos na Bíblia Hebreus 1:14, está dizendo, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então está dando ênfase que os anjos foram criados na posição de servo. Também, Apocalipse 22:9, o anjo chama-se de servo. Então o anjo foi criado primeiro que tudo e foi criado na posição de servir. Então o relacionamento do homem com o anjo é este. Deus está na posição de pai, o homem na posição de filho e também dono, e os anjos na posição de servo. Então, Gênesis 1:28, quando o homem realizar a primeira, segunda e terceira bênção, deve ter a posição, inclusive, de dominar os anjos. Deus fez o homem para que ele pudesse ter essa capacidade, essa posição de dominar os anjos também. 1 Coríntios 6:3 na Bíblia mostra que o homem tem autoridade para julgar, inclusive, os anjos. Então, com a queda, o que aconteceu foi isso. O homem perdeu a posição de filho e dono, tornou-se homem decaído, que é dominado pelo anjo, por Satanás. Então, agora vamos ver sobre a queda física e a queda espiritual. Então, assim como o homem tem espírito e carne, a queda também aconteceu no espírito e na carne. Então, o relacionamento sexual ilícito entre Eva e o anjo foi a queda espiritual. Foi um relacionamento de amor espiritual, pois o anjo só tem o espírito e Eva tem o seu espírito e tem o seu corpo físico. O relacionamento sexual ilícito antes do tempo, permitido por Deus, entre Adão e Eva, foi um relacionamento tanto físico quanto espiritual. Esta foi a queda física. Agora nós vamos ver passo a passo qual foi o processo e a motivação da queda espiritual e passo a passo qual foi o processo e a motivação da queda física. Primeiramente vamos ver sobre a queda espiritual. Como nós vimos, primeiramente Deus criou todos os anjos. Primeiramente criou o mundo angélico. E nesse mundo angélico, o arcanjo Lúcifer tinha uma posição de receber diretamente o amor de Deus, na posição de arcanjo, onde ele podia monopolizar, ele era o mediador e o canal de bênção do amor de Deus para os anjos e para todo o mundo da criação, antes da criação do homem. Só que depois, quando Deus aperfeiçoou criou todo o universo, ele criou Adão e Eva. Adão e Eva tinham a posição de filhos, enquanto o arcanjo tinha a posição de servo. E o amor que Deus deu para Adão e Eva foi um amor na qualidade de amor que um pai dá para o filho. Então, o amor que Deus deu para Adão e Eva foi maior do que o amor que ele deu para o arcanjo Lúcifer, que estava na posição de servo, enquanto Adão e Eva na posição de filhos. Então, Lúcifer sentiu amor diminuído e ele tentou resolver isso de uma forma errada, Então, Lúcifer queria manter a mesma posição para os seres humanos, por isso ele tentou Eva. Ele queria manter aquela mesma posição que ele tinha com relação ao mundo angélico e ao mundo da criação, com os seres humanos também. Ele queria ser monopolizador, mediador e também canal de bênção para o ser humano. Só que Deus não tinha planejado dessa forma. Deus planejou Adão e Eva, os filhos, o ser humano para ser filho de Deus. Então essa foi a motivação da queda espiritual. Lúcifer queria manter a mesma posição, depois que ele sentiu amor diminuído, sentiu que Deus estava dando menos amor para ele do que antes, quanto na verdade Deus estava dando a mesma quantidade de amor. Só que agora ele começou a comparar o amor de servo com o amor de filhos, que Deus estava dando para Adão e Eva. Então essa foi a motivação da queda espiritual. Tentou resolver esse amor diminuído através de procurar tentar Eva para que ela pudesse se submeter a ele também. Quando Lúcifer tentou Eva, ela mostrou-se suscetível. Então Lúcifer sentiu estimulado por amor. Nesse caso já era amor falso. E Lúcifer atreveu-se a seduzir Eva, mesmo com risco de sua vida, que ele sabia o que ele estava fazendo, sabia que estava acabando com aquele plano de Deus e
que a sua posição não seria mantida nessa sua posição. De fato, como nós vimos na Bíblia, fala que ele foi jogado por terra, foi lançado do céu. Lúcifer desejou excessivamente, porque além de tentar resolver seu amor diminuído através de fazer com que Eva se submetesse a ele também estava sentindo amor para com Eva. Estava um sentimento de amor, só que amor falso. Por outro lado, Eva também desejou abrir os olhos como os de Deus. Quando a serpente tentou Eva, ela disse que seus olhos seriam abertos igual aos olhos de Deus. Então, Eva também desejou isso. Então, tinha um desejo por parte de Lúcifer, também tinha um desejo por parte de Eva. E começou a fazer relacionamento recíproco com Eva, começou a fazer ação de dar e receber com Eva e desviou Eva do plano de Deus e, por fim, tiveram relação sexual através da ação de dar e receber. Essa ação de dar e receber era baseada no amor falso, não no amor verdadeiro. Lúcifer jamais seria o esposo de Eva, por isso jamais poderia ter relacionado sexualmente com ela. Então, quando Lúcifer tentou Eva, ela mostrou-se suscetível, né? Aí começaram a ação de dar e receber. E eles caíram num relacionamento ilícito de amor espiritual. Foi amor no nível espiritual, porque o arcanjo Lúcifer só tem o espírito e Eva tem o espírito e tem o corpo. Então, esta foi a queda espiritual. Depois que Eva caiu espiritualmente com Lúcifer, Eva teve dois sentimentos. Um sentimento de medo, devido ao pecado que ela tinha cometido, e também sabedoria. De fato, ela abriu um pouco mais os seus olhos, né? Ela percebeu o problema que ela tinha cometido. Ela percebeu que Lúcifer jamais seria o seu esposo, mas sim Adão que seria o seu esposo no princípio. Então, para poder tentar resolver esse problema, esse medo que ela se encontrava, ela procurou Adão. Então, isso foi a questão da queda física, né? Como foi o processo da queda física? Eva, ela queria se livrar do medo, tentando livrar daquele medo, aquela angústia que ela estava sentindo, ela tentou seduzir Adão. Então, a motivação da queda espiritual é que Eva queria livrar daquele medo que ela sentiu depois de ter desligado de Deus e ligado com Lúcifer, que já estava se tornando Satanás. Então, Eva começou a seduzir Adão. Eva tentou Adão da mesma forma que o anjo havia tentado. Então, Eva estava na posição de Adão Eva estava na posição de arcanjo, do arcanjo para com Adão. E como Adão recebia diretamente o amor de Deus, era muito natural que Adão parecia muito belo aos olhos de Eva. Da mesma forma, quando Lúcifer começou a tentar Eva lá na queda espiritual, Eva também se mostrava muito bela aos olhos de Lúcifer, porque Eva estava recebendo diretamente o amor de Deus. Então, Eva tentou Adão da mesma forma como o arcanjo havia tentado. Adão saiu de sua posição original da criação. Adão respondeu, mostrou-se suscetível a essa tentação de Eva, também se desligou de Deus e começou um relacionamento recíproco, uma ação de dar e receber com Eva. Saiu da sua posição original e fez um relacionamento sexual ilícito fisicamente. Esta foi a queda física. Então, tanto Adão quanto Eva caíram. No caso de Adão e Eva, o problema é porque relacionaram sexualmente antes do tempo permitido por Deus. Ainda estavam imaturos, estavam naquele estágio de domínio indireto de Deus, onde não tinham chegado à perfeição, não tinham realizado ainda a primeira bênção, para depois realizar a segunda bênção. Se Adão não tivesse caído, restaurar somente Eva teria sido mais fácil, mas até Adão caiu e multiplicaram a sociedade humana decaída. Então, esse foi o problema da queda física e da queda espiritual. Então, nós podemos ver que por trás de cada parte do princípio divino existe um coração de Deus. Então, qual é o coração de Deus vendo tudo isso? A tristeza de Deus. Deus preparou tudo para Adão e Eva por bilhões de anos, com um coração de pai de amor para os seus filhos. Então, o coração de Deus era um coração de pai. Deus sentiu uma tristeza de pais que perderam seus filhos. Não é de dono que perdeu a sua criação ou alguma outra coisa, mas sentiu o coração de pais que perderam os filhos. O anjo foi um anjo de insurreição com Deus. Adão e Eva causou uma ferida e magoou o coração de Deus, que o sentimento de Deus foi um sentimento de querer apagar o anjo, apagar Adão e Eva e apagar a si mesmo do universo. Claro, ele não fez isso, mas podemos entender que a dor no coração que ele sentiu chegou a esse ponto de querer apagar tudo do universo, inclusive a si mesmo. Então, isso foi a forma que Satanás cortou o relacionamento de Adão e Eva com Deus, separando Deus do ser humano. Por isso o mundo está na situação que nós nos encontramos hoje. Não podemos dizer que esse mundo está sendo dominado diretamente por Deus, mas sim por Satanás. Inclusive na Bíblia, como nós vamos ver mais a seguida, tem passagens que está dizendo que Satanás tornou-se o príncipe do mundo, tornou-se o Deus do mundo, tornou-se o dominador
deste mundo, quando ele tornou-se um só corpo com Eva através do relacionamento sexual e Eva tornou um só corpo com Adão através do relacionamento sexual. Então todos os filhos vieram nascer de linhagem de sangue de Satanás, todos os seres humanos. Seção 3. A força do amor, a força do princípio e o mandamento de Deus. Então, a queda do homem considerada do ponto de vista da força do amor e da força do princípio. Algumas pessoas podem pensar assim, o homem tinha liberdade para cair. Deus criou o homem, deu livre-arbítrio e por isso ele podia decidir se caía ou não. Mas na verdade, de acordo com o princípio divino, isto não é um pensamento correto. O homem, na verdade, ele foi dominado pela força do amor fora do princípio, como vamos ver em seguida. A força do amor é mais forte do que a força do princípio, ela é maior do que a força do princípio. Então o homem, enquanto ele estava no seu estágio imaturo, ele podia cair por causa da força do amor fora do princípio. Então o homem e o princípio é comparado ao trem com o trilho. O trem foi feito para encaixar perfeitamente no trilho e o trilho perfeitamente nas rodas do trem. Então se não tiver problema nem no trilho nem no trem, ele nunca vai sair do trilho, vai caminhar no trilho perfeitamente. Mas se vier uma força externa maior e chocar com esse trem, essa força externa pode tirá-lo do trilho. Então essa força externa, no caso com Adão e Eva, foi a força do amor fora do princípio que foi produzido. E isso tirou Adão e Eva dos trilhos do princípio de Deus. Então quando nós escutamos sobre isso, é inevitável surgir uma questão, né? Por que então Deus criou de modo que a força do amor seja mais forte do que o poder do princípio? Por que então ele não fez o princípio mais forte, né? Então tem um motivo por que Deus fez isso, né? Para poder realizar o fundamento de 4 posições, para poder realizar o ideal da criação de Deus, Deus fez o amor mais forte. O amor é a fonte da vida e da felicidade do homem. Então o motivo é que Deus queria dominar o homem pelo amor. Por isso ele fez o amor mais forte do que o princípio. Se Deus tivesse feito o princípio mais forte do que o amor, o homem se ocuparia mais com os princípios do que com o amor de Deus. Então Deus tinha uma intenção, dominar o homem com o amor, por isso ele fez o amor mais forte do que a força do amor mais forte do que a força do princípio. Se Adão e Eva tivessem chegado à perfeição, ouvindo o mandamento de Deus, que ele falou para não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, isso era para que eles cumprissem a sua porção de responsabilidade humana. Se eles tivessem ouvido o mandamento de Deus cumprido, teriam passado pelo período de crescimento sem cair. Então, mesmo que o arcanjo tentasse Adão e Eva, a força do amor não poderia ter sido produzida, a força do amor falso, porque Adão e Eva não teriam estabelecido relacionamento recíproco e ação dar e receber baseado no amor falso com o arcanjo. Então, se Adão e Eva tivessem cumprido a sua responsabilidade de ouvir o mandamento de Deus e só fazer relacionamento recíproco com a palavra de Deus, Adão e Eva poderiam ter evitado criar essa força do amor falso, que foi mais forte do que a força do princípio. Então o homem caiu por causa da força do amor falso e não foi por causa da sua liberdade. A finalidade de Deus ter dado o mandamento ao homem, por que Deus deu o mandamento só para o homem e não deu ao arcanjo? Então o motivo é simples, ele procurou exaltar a sua dignidade, a dignidade e o qualificativo do homem, para que ele pudesse dominar até mesmo ao arcanjo, da posição de filho de Deus. Então é simples, Deus queria que o homem tivesse aquela posição de filho, co-criador igual a Deus, dominador. Por isso ele deu a porção de responsabilidade ao homem, mas não a deu ao arcanjo. O período em que o mandamento era necessário, até quando aquele mandamento de não comer da árvore da ciência do bem e do mal era necessário? Será que o mandamento de não comer do fruto teria sido necessário para sempre? Nós podemos perceber claramente que não, porque para poder realizar completamente a segunda bênção de Deus, que é a formação daquela família, a multiplicação dos filhos, Adão e Eva deveriam relacionar sexualmente. Então não é que Deus fez a questão sexual como sendo algo ruim, para que o homem tivesse que evitar isso para sempre, mas ele fez como algo precioso. Na verdade, a coisa mais preciosa do universo que Deus fez foi isso, que vai unir o casal, o local que Deus pode habitar ali no meio desse casal unido, né, no amor de Deus. Então Deus fez como uma coisa boa, uma coisa preciosa, só que tem o tempo correto, o tempo certo para poder usar, ou seja, somente depois da perfeição individual, depois que realizar a primeira bênção, pode realizar a segunda bênção. Então, para realizar a segunda bênção de Deus, Adão e Eva teria que comer do fruto, ou seja, teria que relacionar sexualmente. Então, o mandamento de não come foi pedido por Deus só no período de sua imaturidade, só até passar
pela sua imaturidade, passar pelo período de crescimento, depois eles poderiam relacionar sexualmente sem problema como um casal, como uma família. Seção 4. O resultado da queda humana, Satanás e o homem decaído. Então, qual foi o principal problema que Satanás que causou na humanidade? Nós sabemos que o mundo hoje tem muitos problemas, tem corrupção, tem drogas, tem crime, tem violência, etc., fome, miséria, mas do ponto de vista providencial, qual foi o principal problema que Satanás causou na humanidade devido à queda? Foram dois problemas principais. Primeiro foi o problema da linhagem de sangue. A linhagem de sangue passou de Deus para Satanás, e a soberania. A soberania também, Deus não tornou-se soberano do mundo, mas sim Satanás tornou-se soberano do mundo. Tem algumas passagens na Bíblia que mostram, sobre a questão da linhagem de sangue que passou a ser de Satanás e não de Deus. Jesus, em João 8,44, diz: vós tende por pai ao diabo. Quer dizer, Satanás tem a linhagem de sangue da humanidade. Então, para ser pai, tem que ter o mesmo sangue. Então, o ser humano passou a ter linhagem de sangue de Satanás. Também Mateus 3,7 fala que o ser humano fala sobre raça de víboras. E vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Isso foi João Batista falando para o povo. Raça de víbora quer dizer descendente daquela serpente lá do Jardim do Éden, que nós sabemos que é Satanás, o arcanjo Lúcifer. Mateus 12,34, também Jesus disse: raças de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, tanto João Batista quanto Jesus falou que o ser humano é raças de víboras. Aqui em João 8,44, Jesus disse, vós tende por pai ao diabo. Então, a questão da linhagem de sangue foi um dos principais problemas que a queda trouxe para a humanidade. Mateus 23,33 também, serpentes, raças de víbora, mais uma vez, como escapareis da condenação do inferno? Romanos 8,23, e não só a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção como filhos. Nós estamos esperando sermos adotados como filhos. Adotados por quem? Adotados por Deus. Então a linhagem de sangue da humanidade passou a ser, infelizmente, de Satanás e não de Deus. O outro problema que a queda trouxe foi o problema da soberania. Satanás tornou-se o soberano do mundo. Lá em João 12,31, está dizendo: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Satanás foi chamado de príncipe do mundo. Também 2 Coríntios 2,4, 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás foi chamado de Deus deste mundo. Romanos 8,19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, espera que os filhos de Deus voltem a dominar o mundo, porque até o momento está sendo dominado por Satanás devido à queda do homem. Então, o principal problema que a queda trouxe para a humanidade foi a questão da linhagem de sangue e da soberania. Quando o Messias vier, quando Jesus veio 2000 anos atrás, ele veio para resolver a questão da linhagem de sangue e da soberania. Quando ocorrer a volta de Cristo, Senhor do segundo advento, também será para resolver a questão da linhagem de sangue e da soberania. O pecado. A queda do homem também trouxe para o mundo o pecado. O que é o pecado? O pecado é o ato de violar a lei celeste, estabelecendo uma condição pela qual se pode formar uma base recíproca com Satanás e entrar numa ação de dar e receber com ele. Existem 4 categorias de pecado que nós podemos comparar com uma árvore. Existe o pecado original, que é a raiz de todos os pecados, que nós já vimos a questão do adultério, a promiscuidade sexual. Tem o pecado hereditário, que é aquele pecado que nós herdamos de nossos antepassados, comparado com o tronco de uma árvore. Na própria Bíblia fala que as iniquidades, os pecados de uma geração, Deus irá visitá-la até a 4ª geração de seus descendentes. Então, nós herdamos pecado de nossos antepassados e também, quando nós morrermos, nossos descendentes herdarão aqueles pecados que nós tivemos cometido e não tivemos resolvido, eliminado. Tem o pecado coletivo, aquele pecado onde todos são coletivamente responsáveis, mesmo que não tenha sido diretamente o seu pecado. Por exemplo, um grupo de pessoas reúne e comete um pecado, mesmo que uma só pessoa fez algo, mas todos estão envolvidos naquele pecado e todos pagarão juntos. E tem o pecado individual, que é comparado à folha da árvore, aquele pecado que cada pessoa comete diretamente por si mesmo. Também com a queda, além dos pecados, surgiu a natureza decaída. O que é a natureza decaída? É aqueles costumes de cometer pecado, é o costume de fazer coisa errada que nós temos, aquele desejo, aquela vontade, aquele impulso de fazer coisa errada que nós acabamos fazendo. Então, quando nós temos aquele desejo, aquela vontade,
é uma natureza decaída. Quando nós cometemos o ato, aí se torna um pecado. Então, a natureza decaída são os costumes herdados da queda. Então, com a queda, ocorreram 4 naturezas, 4 problemas, né? 4 categorias da natureza decaída, que nós herdamos isso até os dias de hoje, né? Esses 4 pontos é a base de todo o costume errado que o ser humano tem. Então, primeiro, a primeira natureza decaída, não consegue tomar o ponto de vista de Deus em amar os outros. O arcanjo Lúcifer não conseguiu olhar para Adão e Eva da mesma forma que Deus estava olhando. Então, isso acontece muitas vezes na sociedade quando nós não conseguimos olhar para uma pessoa, para uma coisa, da mesma forma que Deus olha. Nós olhamos com egoísmo, olhamos somente com o nosso ponto de vista. Por exemplo, sentimos ciúme de alguém que está se dando bem, não conseguimos sentir felicidade com a felicidade de alguma pessoa. Tudo isso vem dessa primeira natureza decaída, de não consegue tomar o ponto de vista de Deus em amar os outros, não consegue ver os outros da mesma forma que Deus está vendo. O arcanjo Lúcifer fez isso e toda a humanidade herdou isso também. A segunda natureza decaída, sair de sua própria posição. O arcanjo Lúcifer tinha a posição de servo, mas através da queda ele saiu da posição de servo e tornou a posição de dominador, de príncipe de Deus, do mundo, como a própria Bíblia disse. Então ele deixou sua posição original de servo, de arcanjo, para poder dominar os filhos de Deus. Então, sair de sua própria posição, perder a sua identidade original. Natureza decaída 3, inverter o domínio. O arcanjo deveria ser dominado pelo homem, mas ele acabou dominando Adão e Eva. Dentro do relacionamento de Adão e Eva também, Adão como sujeito deveria dominar por amor e união Eva, mas acabou sendo dominado por Eva e aconteceu a queda. Então, às vezes nós nos deixamos nos dominar por coisas que nós deveríamos dominar, né? Por exemplo, costumes, vícios, hábitos maus, etc. A quarta natureza decaída é multiplicar o ato criminoso, ou multiplicação do pecado, ou multiplicação do mal, a mesma coisa. Quando Lúcifer sentiu aquele amor diminuído, ele multiplicou aquele sentimento ruim que ele tinha em Eva. Quando Eva recebeu aqueles sentimentos ruins de Lúcifer, ela multiplicou isso em Adão também. Então essa é a base daquele costume de tentar sempre multiplicar o mal. Por exemplo, questão de fofoca. Sente aquele impulso, eu preciso passar isso para frente, preciso passar isso para frente para alguém. Então, claro, não só isso, muito mais coisas, né? Multiplicar o mal. Sempre querendo levar alguém para o caminho ruim. Tem essa tendência muito forte. Então, essas são as naturezas decaídas que nós também herdamos da queda. Então, aqui nós terminamos a conferência da queda do homem. Muito obrigado.